com nossas mãos tocamos o verbo da vida, a verdadeira luz resplandeceu entre nós, e da vida eterna quem ouve e crer em sua voz. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, amigas, neste domingo, as leituras estão conectadas, bem conectadas uma com a outra, trazendo um pouquinho uma imagem central que eu gosto de dizer, uma imagem do dualismo, muitas vezes, da vida. Duas caras da moeda. A primeira leitura, não sei se estiveram bem atentos, mas fala do cavalo e de um jumento, um burro, como dizemos nós. Essa dualidade entre o cavalo e o burro. E a Sagrada Escritura apresenta, digamos, o perfil do burro como aquele que Deus escolhe. Aquele perfil. O burro é mais sacrificado, é mais suave no seu andar. O burro é aquele animal que é fiel, mesmo se está cansado. Não sei se alguém teve a sorte, mas a gente já provou. O burro, mesmo está cansado, ele dá. E carregamos o burro, coitado, com tanta coisa. E ele ainda é fiel. Um animal de muito sacrifício, muito sacrificado. E depois tem o cavalo. Eu dizia esta manhã, o meu sobrinho na Argentina, tem 17, fez agora. Ele cria cavalos. Os cavalos se chamam cavalos de passo. Uns cavalos que só servem, só para isso. Para ele desfilar numas festas especiais, porque ele tem um passo único, natural deste cavalo. Muito lindo. Tu vês, uau, que bonito cavalo. Mas muito delicado, porque não pode passar por qualquer tipo de terreno, senão o pé dele pode torcer e que tem que comer certas coisas. É muito delicado esse cavalo. Eu digo, meu Deus, para que gastas tanto tempo e dinheiro? Mas ele gosta. Fazendo um paralelismo com a nossa vida, por isso falo do dualismo da vida, ninguém quer ser burro. Todos nós, por aí,
E eu não me excluo. Muitas vezes a gente gasta muito tempo, muita energia em ser esse cavalo lindo, que se veja bonito. O mundo da aparência é muito comum, construir um mundo daquilo que por aí nem somos. E não servimos para mais nada que sobre isso, como este cavalo. Esse dualismo da vida. E nos custa aceitar que Deus quer que nós sejamos aquele homem, aquela mulher de sacrifício, de fidelidade. Não aquela maquilhagem por aí de ser humano que nós mesmos construímos de nós. Bonita essa imagem, gostei muito. A segunda leitura também se apresenta outro dualismo. Paulo fala da carne e do espírito, dizendo que nós, os homens e mulheres de fé, temos que ser homens pessoas do espírito, que vivem do espírito. E não só não se refere só ao Espírito Santo. O espírito é aquela força que nos habita desde que nascemos e aquela que nos mantém viva. Essa força que só Deus pode dar, mesmo se os científicos estão tentando criar em laboratórios o espírito, essa força inicial, para dar vida, construir a vida, criar a vida. Então, todos nós somos habitados por esse espírito. Não estou falando do Espírito Santo, que é aquele que recebemos pelo batismo. O espírito humano. E Paulo confronta o espírito humano com a carne. Por aí a carne também está mal compreendida. A carne não é só aquilo que tem a ver com muitas vezes esses prazeres e esses desejos que nos habita dentro de nós. Não, a carne se refere ao humano, à humanidade, ou ao ser humano, eu gosto de dizer, básico, que vive só de necessidades básicas. Eu conheço muita gente na minha vida missionária pelo mundo, a gente viu situações e realidades. Há humanos que são básicos. Viver só de necessidades básicas. Eu estou raivoso, bato, porque estou raivoso e acabou. Faço o que eu sinto no momento. Básico. A gente tem fome, a gente tem vontade, come, bebe, não importa, não se pergunta por que bebo tanto, por que me drogo, não se pergunta, tenho vontade, faço. Básico. Esse humano básico, que só vive de necessidades básicas, por humanidade básica. Quando somos habitados por um espírito que nos é dado para transcender, para elevar-nos, para poder olhar outras coisas mais a fundo daquilo que por aí a gente não vê basicamente, superficialmente. Aquele que só olha pessimismo, negatividade, básico, é um básico. Porque quem transcende, quem vive do Espírito, vê ainda esperança, mesmo uma pequena luz de esperança, onde todo mundo vê escuridão. Aquele que transcende, e não só sente a dor da carne, porque dói, perdimos um ser querido, passa uma coisa que a gente não esperava, as coisas não se dão como a gente quer. Óbvio, nasce uma dor profunda, mas se a gente fica só nessa dor, nos fechamos nessa dor, preferimos a depressão, se não olhamos mais ao fundo, somos básicos, porque temos que transcender, ter a certeza que nos habita o Espírito. E se somos cristãos, melhor ainda, a força do Espírito Santo que nos habita
nos ajuda a transcender e saber que não estamos só. Que Deus caminha conosco. Que Deus tem aquilo que nós precisamos para poder acalmar essa dor. Que Deus tem a última palavra nas nossas vidas. A imagem do jugo também é uma imagem dual. Não sei se alguém conhece um jugo. Levante a mão quem conhece o que é um jugo. Sem vergonha, não temos que ter vergonha de ser analfabetos também. O que é um jugo? Levante a mão quem conhece. Eu vou explicar, não vou fazer falar, tá bem? Não tenha vergonha. Mas uma, duas pessoas têm medo que o padre passe o microfone. Não posso, porque temos câmaras aqui que me estão... Mas eu conheci o jugo na África, porque também eu tinha ouvido, mesmo sendo seminarista, falar do jugo, mas a verdade é que a gente como que compreende o que quer dizer Jesus quando diz o meu jugo é leve. Bom, deve ser algo interessante, algo que... Mas a gente nem sabe o que é um jugo. Olha aqui, eu sendo seminarista na filosofia, não me questionei nunca isso. E conheci um jugo, sabia que existia jugo, e falava jugo. Mas quando eu vou para a África e vou lá para o campo, os missionários tinham um campo aí para dar trabalho às pessoas e agricultura e poder eles comer e tudo bom. E vi dois bois grandes, agarrados os dois, a parte da cabeça, do pescoço, metendo o pescoço numa madeira que tem 2 buracos. Então, os bois estavam assim, o outro boi ao lado, são 2 buracos na madeira, e eu perguntei, uau, isso o que é? Porque os bois estão agarrados Isso é um jugo. O jugo é isso, essa madeira que tem 2 buracos onde cada boi mete a sua cabeça, e eles são aqueles que levam a máquina, aquele aparelho para, arado se chama? Para arar. O arado para começar a sulcar a terra de maneira bem direitinha, bem lindo. Agora a gente compreendeu o que é um jugo. Jesus disse, o meu jugo, vinde a mim primeiro. Depois disse, o meu jugo é leve, suave, é suave, não é pesado. Deus não usa madeira para meter os batizados aí, Deus usa o abraço que nos abraça e caminha ao nosso lado, como estes bois que vão surcando a terra. Enquanto nós surcamos a terra, que é a nossa história, a nossa vida, Jesus vai ao nosso lado, porque seu jugo é leve, suave, é o seu abraço, e caminha conosco. Outra coisa que aprendi com o jugo, com estes bois que trabalham no campo, que sempre um dos bois, sempre é como nós, sempre é alguém que é mais enérgico, não existe boi igual. Podem existir parecidos, como seres humanos, podemos ser semelhantes, os gêmeos são semelhantes, mas não são iguais, cada um é único, porque Deus nos criou assim, para os olhos de Deus, frente aos olhos de Deus, perante Deus, cada um é único. Os bois também, porque sempre é um que é mais enérgico, um que tem mais força, e sempre é outro que não tem tanta força como o outro. Então, aquele que é mais enérgico, aquele que não se cansa, aquele que é forte, é ele que vai marcando o ritmo do andar. E se o outro boi não quer andar, é obrigado, porque tem essa madeira que estão ligados por essa madeira, não? Metida nesse buraco. Então, o outro tem que ir ao ritmo do outro. Ninguém pode ir mais à frente nem mais atrás. Tem que ir bem direitinho, porque a madeira os obriga. E aí está a nossa grande alegria. Jesus se apresenta como aquele companheiro de caminho que tem um jugo suave,
que o abraço. E que nos acompanha, marcando o ritmo. Marcando o ritmo. É Deus que marca o ritmo da vida. É Deus que enquanto nós vamos sulcando a vida e Ele caminha conosco, Ele vai soltando, lançando sementes de graça na nossa história. Eu dizia esta manhã, ou ontem, já não me lembro, quando a gente celebra muitas missas, já não sabe o que diz. Por aí, ainda andam cristãos tendo uma ideia de Deus como os gregos. Os gregos nos deixaram uma belíssima filosofia, mas, em questão de teologia, coitados. Os gregos tinham um Deus segundo a vontade deles. Estava os Zeus, estava Apolo, estava Afrodita, tem tantos deuses. Fabricam deuses na sua cabeça e moravam num Olimpo fabricado na cabeça. E eles faziam a esses deuses templos, mas são deuses fabricados pela cabeça humana. E por aí nós temos essa tentação como cristãos de enfrascar a Deus, meter a Deus e que Deus faça o que seja como eu gostaria que seja, o que faça aquilo que eu quero ser. Eu quero ser um cavalo lindo, que todos olhem para mim. Não quero ser esse burrinho, aquele que se sacrifica, aquele que tem que dar sempre o primeiro passo. Por que tenho que ser sempre eu a dar o primeiro passo? Por exemplo, no caminho do perdão. Por que tenho que ser sempre eu? Não, que venha um outro para mim. Orgulhoso. Deus disse que tem que ser tu. 70 vezes 7. Tem que ser tu. Porque tu escolhiste segui-lo. Essa é a pedagogia, a proposta de Jesus. Mas nós não. Nós não queremos ser esse burro. Queremos ser o cavalo. Que todos olhem para nós e que vejam que somos lindos e perfeitos. Mesmo se servimos para uma coisa, porque decidimos viver de uma humanidade básica, muitas vezes. Não se pode viver de dualismos. Hoje sim, amanhã não. Por isso, há um grande santo, Tertuliano, é um padre da igreja. Estamos falando no século II. Tertuliano, a parte, um grande escritor, um grande poeta, era um padre. Tertuliano disse: ninguém nasce cristão. A gente se faz cristão à medida que vamos caminhando a vida, sulcando a vida, escrevendo a nossa história. Nós vamos tornando cristãos. Por isso a fé nunca é estática, a fé é dinâmica e a fé tem que mudar, tem que melhorar, tem que ir aprendendo. Venham a mim e aprendam de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Então, a vida do cristão, esta constante procura, búsqueda da presença de Deus no meio da nossa história e da nossa humanidade. Por isso, todos os dias o cristão tem que treinar na escola de Jesus. Todos os dias. Para deixarmos de viver por aí uma vida dual, doble vida, dizemos por aí. Que algumas vezes aceitamos ser burrinhos e outras vezes somos cavalos. Que algumas vezes vivemos da carne, humanidade básica, e outras vezes, nos elevamos de vez em quando. Todos os dias a gente tem que treinar. Com a consciência de que, e a firme convicção e a certeza, muitas vezes é incerta, mas é certeza. Certeza da fé sempre é incerta, disse o São Paulo. Porque não posso totalmente provar, mas é certo, mas mesmo assim não posso provar, por aí uma certeza incerta. Com a certeza de que Deus
caminha conosco. Que Deus vai ao nosso lado para nos ajudar a levantar quando estamos cansados, porque Ele marca o ritmo da vida. O importante é não parar. Para nos curar quando estamos doentes, para nos devolver a esperança quando a gente já perdeu, mas sobretudo para desenhar a alegria no coração quando a gente optou muitas vezes a tristeza para nos apresentar à vida. Peçamos ao Senhor neste dia a coragem de revisar-nos, revisar o nosso coração, nossa vida, que tipo de vida estamos levando. Uma vida que constantemente vai crescendo como cristão, que vai melhorando dia a dia, pouco a pouco, mas em continuidade. Há uma palavra que gosto muito, japonesa, esse kaizen. Kaizen significa melhorar continuamente. O importante é não parar a melhora. Revisemos a nossa vida, porque por aí a gente se instala e para. Qualquer, também eu posso ser um padre que só celebra missa, sou um funcionário da fé, venho aqui, como as minhas mãos estão consagradas, só basta repetir o que está escrito aí, e as mãos estão consagradas a Deus, faça o seu milagre. Mas isso não tem muito a ver, nada a ver com a minha fé. O meu caminho de fé também tenho que trabalhá-lo como vocês, como cada um de nós. Temos que trabalhar o crescimento da fé. É um trabalho de todos os dias, para aqueles que decidimos seguir ao Senhor como cristãos. Só assim a gente cumpre a missão de Jesus de sermos sal e luz aí onde estamos e para o mundo em que caminhamos. Que o Senhor nos dê a coragem desta revisão interior, a coragem de nos levantar se estamos caídos, a coragem de recomeçar e também saber esperar com esperança de que amanhã as coisas vão ser melhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.